Fala galerinha, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um vídeo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre os aspectos gerais do Oriente Médio. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Oriente Médio, né? Bom, galera, vamos lá. Primeiro de tudo, né, o Oriente Médio ele vai se destacar aí pelas grandes reservas de petróleo, né? Além disso, a gente vai ter aí a presença predominante de uma religião islâmica. Sobretudo, a gente ouve falar em questões de terrorismo, né? Isso se dá devido a do grande predomínio que vai existir dentro dos países ali que compõem essa porção da Ásia, né, que a gente vai chamar de Oriente Médio. Além disso, a gente vai ter aí a presença também de diversos conflitos étnicos religiosos. Mas por que essa pluralidade étnica religiosa? Justamente porque esta região ela foi formada ali pelos impérios persa, árabe, otomano. Então isso já vai explicar essa pluralidade, né, essa diversidade que a gente vai encontrar étnica e religiosa dentro dessa porção aí da Ásia que a gente vai chamar de Oriente Médio, né? Além disso, essa região ela vai ser banhada aí pelo Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, o Mar da Arábia, o Oceano Índico, o Mar Cáspio. É uma região que vai ser marcada também por diversos conflitos, como árabe-israelense, Guerra do Golfo, Irã e Iraque, Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque. Muitos desses conflitos eles vão estar relacionados diretamente às reservas petrolíferas, a questões étnicas e a disputas territoriais também. Outro ponto importante se refere ao fundamentalismo islâmico, né, que vai estar presente aí de forma bem maciça no Oriente Médio e também no norte da África. Foi fundada ali pelo profeta Maomé. Essa religião ela predomina dentro dessa localidade, né? Contudo, não é a única que é praticada. Além do próprio Islã, a gente vai encontrar também aí de origem do Oriente Médio, né, o cristianismo e o judaísmo também. Porém, galera, a maioria dos muçulmanos, eles praticam a sua religião de forma pacífica. Jamais eles têm a intenção de impor a países e outros cidadãos a adoção do islamismo, né? Só que ocorreu um atentado em 11 de setembro de 2001, que foi comandado por um grupo da Al-Qaeda, que é um grupo terrorista de origem do Oriente Médio, que é liderado pelo Osama Bin Laden. E desde então, o preconceito contra o mundo islâmico ele aumentou de forma significativa, justamente porque os outros cidadãos de outros países eles acabam entendendo que todo povo islâmico é terrorista. Então, os atos de xenofobia vêm aumentando significativamente, tá? Agora, após esse atentado, a gente vai verificar também na região a existência de diversos grupos fundamentalistas e isso tem aumentado. Esses grupos fundamentalistas eles buscam instituir o que a gente vai chamar de califado, que nada mais é do que um sistema de governo, que é quem comanda é um califa. O que seria esse califa, né? Ele seria o sucessor do profeta Maomé e que de fato ele tende a se tornar o chefe, o líder da sua comunidade de muçulmanos, né? E aí o objetivo é o quê? É que ele siga todas as leis islâmicas, que é o que a gente vai chamar de lei de Sharia, que por sua vez é baseada no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. É como se fosse a Bíblia, né, para os católicos. E aí vejam bem, nesse livro sagrado vai contar a biografia do profeta Maomé. Ok? Agora, galera, a existência de diferentes grupos fundamentalistas vai se explicar também, entre outros fatores, pelas divergências entre sunitas e xiitas, né, que seria uma divisão desses grupos islâmicos. Agora, apesar de apesar de ambos os grupos eles estarem aí propagando a religião islâmica, existe uma divergência entre eles, tá? Alguns vão considerar o Maomé como o seu grande líder e outros vão considerar o seu genro chamado de Ali, né? Que era o genro do Maomé. Então, os grupos sunitas eles vão representar um pouco menos aí de 90% da sua população muçulmana, que por sua vez é a sua maioria, e eles são descendentes diretos do Maomé. Logo, eles vão cultuar a cultura, né, islâmica, que por sua vez
os xiitas vão considerar o Ali, que seria esse genro do Maomé, como o líder supremo, né, e descendente aí, dentro dessa cultura, né, religiosa aí para os muçulmanos. Tá? Alguns países e alguns governos islâmicos eles já adotam a lei de Sharia como lei oficial. Né? E aí, entre eles, a gente pode citar a Arábia Saudita, o Afeganistão, o Catar, Indonésia, Nigéria, Paquistão e o próprio Sudão também. O petróleo, então, ele acaba sendo uma questão muito importante, uma questão política e econômica dentro do Oriente Médio. Até porque os países que compõem o Oriente Médio têm a sua economia pautada na exploração do petróleo. E aí a gente sabe que o Oriente Médio é composto ali por grandes desertos, então ocorrem limitações a outros tipos de atividades, como a agricultura. Né? Dentro do Oriente Médio, a gente tem as maiores reservas petrolíferas, né, que possibilitou a criação de um grupo de países exportadores de petróleo que a gente vai chamar de OPEP. Dentro deles a gente pode citar a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, a Líbia e o Catar. Né? Que, além disso, fazem parte desses grupos também outros países fora do Oriente Médio, tá? Como a Venezuela. E aí vejam bem, galera, o petróleo ele é um recurso não renovável, então existe uma preocupação muito grande para que a economia desses países não entre em colapso, né? Uma vez que esse recurso ele seja finito e um dia ele vai acabar. Contudo, atualmente, a maioria desses países se beneficiam e muito da exploração e da extração, né, desse recurso que é o petróleo, até porque a gente sabe que é o maior combustível consumido no mundo. Bom, galera, obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui e até a próxima.